Olá, todos e todas. Sou Gabriel Menezes Barros, doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, orientando pela professora Regina Cândida Helero Gualtieri. Hoje, a ideia é discutir um pouco e apresentar o trabalho denominado Medo e Tristeza como elementos sintomáticos para a internação de professoras paulistas no Sanatório Pinel, de 1929 a 1945. E alguns apontamentos preliminares sobre a questão. Então, para começo de conversa, enquanto eu me preparava para produzir esse texto, eu era vice-diretor de escola e um professor me aborda para resolver uma questão burocrática dele, e ele vê que eu estava na mesa que eu ocupava com o livro História das Emoções. E aí posso ver. E aí, a partir disso, ele se sente é, autorizado, liberado a contar um episódio da sua vida extremamente recente em que foi acometido por questões mentais e que precisou passar por terapia. Enfim, então, de ver o livro História das Emoções, ele se sente autorizado e com liberdade para discutir sobre esse tema. É, e é interessante porque eu me preparava para produzir esse texto, falando sobre professoras e o quanto as emoções, medo e tristeza, as levam ao adoecimento. Bom, para princípio, então, é interessante pensar no crescente interesse na história das emoções enquanto uma área mesmo, né? Então, o Peter Burke vai falar sobre isso. O Didi Huberman, por sua vez, vai mencionar que as emoções, elas inicialmente são nomeadas por terceiros. Então, a nossa clivagem ela passa por comentários de outras pessoas. Então, os nossos conceitos de amor, alegria, né, de outras emoções, passam por apontamentos de outras pessoas. Ainda sobre as emoções, seguindo de Huberman, ele vai citar duas visões sobre as emoções na história da filosofia. A primeira vem desde o princípio da filosofia, que é entendendo as emoções como um perigo. As emoções são um perigo, ela paralisa os sujeitos, então é, é melhor evitá-las. Por outra, né, por outro lado, o segundo ponto vem com Nietzsche, e Nietzsche aponta a ideia de que a emoção é um gesto ativo. Então, a partir dele, se tem o dentro-fora. A emoção está dentro de nós, também está fora. Ela transpassa, atravessa os sujeitos. Walsh, por sua vez, vai entender que a solidificação da família no século XVII vai trazer um olhar privado sobre as emoções. As famílias são as primeiras que notam o adoecimento das pessoas, um uso exacerbado de determinadas emoções. E aí, Walsh vai identificar que a emoção é fronteira entre o público e o privado, e aí privado no sentido mais íntimo mesmo, né? Então, entre a intimidade do sujeito e o público, né, aqueles que convivem com ele, a emoção é essa fronteira, é o que dá acesso ao que tem de mais íntimo no sujeito. As questões norteadoras para pensar esse trabalho quanto medo e tristeza fundamentam a confirmação por parte médica do adoecimento mental. Por qual razão a ênfase em medo e tristeza como emoções motrizes para esse trabalho? E o quanto essas emoções se referem propriamente ao fazer docente e seu universo, né? Então, quando medo e tristeza aparecem referendados sobre a profissão docente, né? Ou embasando, ou discutindo sobre a profissão docente. A ideia é olhar um pouco isso. Especificamente sobre os prontuários. A institucionalizada ao Sanatório Pinel é uma iniciativa privada do Antônio Carlos Pacheco e Silva, que também era o diretor do Hospital Juqueri, que é um hospital de maior relevância no período sobre doença mental, sobre psiquiatria. Ele se manteve, a instituição Pinel, se manteve privada de 1929 a 1945, quando passa para a iniciativa pública, né? Pacheco Silva ele faz uma viagem pela Europa, Estados Unidos, vem nos avanços que a área da psiquiatria estava vivenciando, e aí ele traz e decide criar o Sanatório Pinel, como esse empreendimento inovador. A documentação é preservada no Arquivo Público do Estado de São Paulo, e aí tem mais de
3.900 internos, tem mais de 3.900 prontuários. Desses foram localizados 70 professoras. E aí a opção, né, de trabalhar com os termos no feminino é porque a maioria, de fato, era feminina. E aí desses 70 prontuários, só para a gente também ter a noção sobre medo e tristeza, como é que aparece, né? A menção à palavra medo aparece 12 vezes. Por sua vez, tristezas similares, triste e tristonho, aparecem 25 vezes. As palavras se repetem mais de uma vez no prontuário, tá? Em alguns casos. Ao todo, então, são 17 prontuários, 14 de mulheres e 3 de homens. Para o momento, para esse trabalho, o panorama dos 17 encontrados e uma ênfase sobre 3, tá? Para enfatizar melhor a questão de medo e tristeza nesses 3. Então, medo e tristeza. Segundo Burke, a ideia de que o medo é a emoção que mais influencia na história da humanidade, sempre presente, né? Então, está lá, o medo está lá. Dicionários do período, ou que se aproximam do período na realidade, vão dizer que medo é temor ou susto resultante da ideia de um perigo real ou aparente, ou que é terror, receio, susto, perturbação que se sente com a ideia de um perigo real ou aparente, ou com a presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Por seu turno, então, triste é a qualidade ou estado do que é triste, melancolia, consternação. Aspecto de quem revela mágoa ou aflição, ou falta de alegria, contentamento. E aí, isso já nos permite fazer algumas aproximações enquanto indagação mesmo, que o escopo do trabalho não lida com isso, mas essas aproximações entre terror e medos são a mesma coisa. Melancolia e tristeza, né? Tristeza seria exatamente falta de alegria? Ou há uma alegria triste, há uma tristeza alegre? Enfim, para nós, o encontro entre essas emoções, a confluência delas, são questões levantadas. E aí algumas questões que aproximar medo e tristeza revelam. Todo medo carrega consigo tristeza? Toda tristeza teria um medo escondido? O que é mais perceptível, o medo ou a tristeza? Pensando então com Walsh, importante pensar nessa ideia de que as emoções são fronteiras entre o público e o privado, mas pode ser também uma fronteira entre si. As emoções são tênues, elas inclusive convivem em dadas ocasiões. Sobre medo em específico, os achados são, em todos os prontuários que há a menção, se localiza a insônia também, com exceção de um caso. Qual a relação entre ambos? Né? O medo produz insônia, a insônia produz medo, enfim. Percebe-se distintos medos. Então, se tem o medo de ficar louca, dos sintomas e perturbações que sentem, da morte na família, medo de prisão, de fim do mundo, de dar conta das demandas. Há uma ênfase médica na hiperemotividade, como questão histórica, né? Então, os médicos olham um percurso do paciente até a chegada no hospital e eles percebem que a hiperemotividade que aparece desde criança interfere profunda. Então, eram crianças melancólicas, cabisbaixas, muito assustadiças. Então, isso chama a atenção deles. Sobre medo e educação, especificamente, se tem um caso de um professor que é internado por alcoolismo. Então, alcoolismo era entendido no período como doença mental. E aí ele é tido como hiperemotivo. E aí ele explica seus episódios com várias justificativas. Ora excesso de trabalho, ora solidão que se encontra. Isso revela uma condição trabalhista daquele período, que é a alta demanda que as professoras tinham. Né? Só um exemplo, em um decreto apenas, né, de número 5.884 de 1933, esse decreto tem 992 artigos, é um decreto enorme. E aí esse é o decreto do Código de Educação. Tem uma série de leis ali, uma série de procedimentos que o professor deveria seguir, que a professora deveria seguir. Então, vejam, há uma demanda de trabalho, a necessidade de fazer mapeamento, de seguir determinados materiais, e, ademais, além disso, as professoras que ingressavam, elas vão inicialmente, por lei, para as escolas isoladas, elas não vão
para os grupos escolares, que eram as escolas que tinha mais de um professor, ela ia para uma escola que só ficava ela, geralmente isolada, e aí, né, não é só no termo, mas é em lugares remotos, de difícil acesso, e ficando isoladas de suas famílias, tendo que manter um distanciamento de suas famílias. E aí o que acarreta na solidão, na maioria dos casos apresentados. Há também um caso de uma professora que ela assume a direção de uma escola em Franca e ela mora em outra cidade. E aí esse deslocamento entre uma cidade e outra ocasiona nela, então, a solidão e um medo, até que ela tem uma crise, e aí o medo de ficar louca aparece. Então esse deslocamento ao trabalho, esse tempo sozinha demais, traz esse medo para ela. Sobre a tristeza em específico, é, é um elemento que aparentemente é importante nas avaliações médicas, porque no questionário, no ato de entrada, as famílias precisavam apontar se o paciente era muito triste ou não. O que transparece nos casos encontrados é a tristeza após episódios de fúria. Então, são acometidos de raiva, de fúria, de episódios agressivos, e aí depois disso eles ficam extremamente entristecidos, elas ficam extremamente entristecidas. A hipótese que se tem com isso é que sentem vergonha. E ao sentirem vergonha, sentem a tristeza, né? Então ela vem, a tristeza aparece como uma segunda emoção, primeiro vergonha, depois a tristeza. Os prontuários não vão revelar que se havia vergonha ou não. A hipótese é de que havia. E aí, sobre tristeza e educação, tem uma professora que tem um surto, e ela tenta contra a própria vida, porque ela reprovou uma aluna. Ela reprova uma aluna e ela fica extremamente mal, se culpando, falando que não era para receber o salário. E é interessante perceber que no período, as provas de fim de ano, os exames finais, eram um ritual público. Vinha autoridades, vinha as famílias, era assistido, né? Então a própria escola era aberta para que as pessoas assistissem esse evento. E aí é um evento que gerava profundo apreensão nas pessoas, né? Então, se sentia tão angustiada e aflita a ponto de que a reprovação da aluna a fere profundamente, a entristece profundamente. Bom, considerações finais, então, primeiro um diálogo com o contexto, né? Então, os medos e tristezas dialogam profundamente com o que se vivia na década de 30, né? Sobretudo na década de 30. No caso da tristeza e a hipótese da vergonha, é importante perceber essa percepção social que as professoras tinham delas mesmas, né, com suas famílias, e, e aí o que as colocava em estado de tristeza. Emoções, segundo Burke, é, são expressão de poder. E aí é importante a gente pensar quanto medo e tristeza aparecem por sujeitas inseridas socialmente, tentando demarcar seu espaço, né? Então aparece como uma condição quase que de sobrevivência em algumas ocasiões. E outra coisa, os prontuários médicos muito marcados por uma visão histórica do paciente e ignorando a ênfase do trabalho. Então, o trabalho não é o problema. O problema é porque tem um histórico que já indicava que ia adoecer, né? Então são essas ponderações, essas são as referências. Meu muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Obrigado.